Olá, espero que todos estejam bem e com saúde. Então, vamos dar início ao primeiro vídeo da aula de hoje, um tema de fundamental importância para o direito societário. Trata-se da desconsideração da personalidade jurídica, que na verdade encontra suas bases lá no direito civil, como vamos tratar mais para frente. Ora, a autonomia patrimonial, o princípio da autonomia patrimonial que nós estudamos anteriormente, ela não é absoluta, né? É uma regra, porém não é absoluta, e encontra como exceção à regra a desconsideração da personalidade jurídica, entre outros institutos que nós vamos ver. Por quê? Porque em determinadas situações, a responsabilidade limitada de sócios ou administradores pelas obrigações da sociedade, ela se torna inoponível, né? Seja, né, por meio de responsabilização pessoal de sócios ou administradores, ou seja, pela desconsideração da personalidade jurídica da sociedade. Então, é muito importante, em razão da abordagem que nós vamos dar para esse estudo, nós fazermos uma diferenciação conceitual entre a desconsideração da personalidade jurídica e essas outras modalidades de superação da autonomia patrimonial que se traduzem na responsabilização pessoal de sócios e administradores. Muita confusão se faz a respeito disso, tratando a desconsideração da personalidade jurídica de uma forma genérica, abrangendo outros critérios que o histórico da desconsideração da personalidade jurídica nos demonstra que para a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica tem que ter critérios claros e determinados, como nós vamos ver, ok? Então, nos próximos vídeos, nós vamos cuidar de fazer essa diferenciação entre a desconsideração da personalidade jurídica e as outras modalidades, ok? Então, dando sequência ao nosso estudo, nós temos que observar o seguinte: que em decorrência de uma interpretação predominantemente equivocada, a desconsideração da personalidade jurídica foi introduzida no direito positivo brasileiro de uma forma confusa e inadequada. Muito confusa, como nós vamos ver mais para frente, ok? Dessa forma, há necessidade ao darmos início a esse estudo, de fazermos uma diferenciação entre a verdadeira técnica da desconsideração da personalidade jurídica e de outras técnicas que nós vamos denominar aqui nesse estudo de responsabilização, de modalidades de responsabilização pessoal de sócios ou administradores, ok? Isso seguindo ao referente apresentado por uma autora que particularmente eu acho bastante importante para esse estudo, chamada Ana Caroline Santos Seolim, que ela escreveu este livro aqui, ó. Olha lá, Ana Caroline Santos Seolim, Abusos na aplicação da desconsideração da personalidade jurídica. E a Ana Caroline Santos Seolim, ela fala lá na página 12 do livro dela o seguinte: malgrado a igualdade finalística, os institutos da desconsideração da personalidade jurídica e da responsabilidade pessoal dos administradores não se confundem e devem ser amplamente diferenciados. Ok? Então, o que a Ana Caroline Santos Seolim está querendo dizer com isso? Né? Malgrado a igualdade finalística, que ela quis dizer que, muito embora o objetivo seja o mesmo, o caminho é diferente e há necessidade de diferenciar, né? Quais os caminhos? Da desconsideração da personalidade jurídica em razão dos seus critérios e da responsabilização pessoal de sócios administradores. Os critérios são diversos. Ora, os critérios da desconsideração da personalidade jurídica nós encontramos lá no artigo 50 do Código Civil, né? Basicamente o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, da forma que nós vamos ver mais para frente. Já a responsabilização pessoal de sócios ou administradores segue um caminho diverso. Quais são os caminhos? Ora, ou pelos atos ilícitos praticados por sócios ou administradores, ou em decorrência da natureza deste crédito, por exemplo, trabalhista, né, consumerista ou ambiental,
que aí são as duas modalidades, responsabilização subjetiva e responsabilização objetiva, na forma que nós vamos ver mais para frente, ok? Então, até mais. Então, como nós vimos no vídeo anterior, há uma necessária diferenciação entre a desconsideração da personalidade jurídica e as outras modalidades, né, denominadas genericamente de responsabilização pessoal de sócio-administradores, conforme é o referente dado pela Ana Caroline Santos Seolim. Ok? Então, agora nós vamos focar no estudo, na análise das modalidades de superação da autonomia patrimonial pela responsabilização pessoal de sócios ou administradores, que são duas. Quais são essas? Nós diferenciamos elas, denominando uma de responsabilização subjetiva e a outra de responsabilização objetiva. Qual é que é a responsabilização subjetiva? A responsabilização subjetiva é aquela que é imputada ao sócio ou administrador a responsabilidade originária da pessoa jurídica da sociedade em razão desse sócio ou administrador ter praticado um ato ilícito em nome da pessoa jurídica da sociedade, ok? Então, em razão deste ato ilícito, não há necessidade de desconsiderar, né? A responsabilidade vai diretamente a ele, né, em caso da sociedade não ter fundos, não ter bens suficientes no seu patrimônio. Já a outra modalidade, a que nós denominamos aqui de responsabilidade objetiva, não há necessidade de nada, apenas de demonstrar a natureza, a qualidade daquele crédito. É o caso do que ocorre lá na Justiça do Trabalho, no direito do trabalho. Ora, a gente sabe que para poder imputar ao sócio ou administrador da pessoa jurídica da sociedade devedora pelos créditos trabalhistas, não precisa comprovação de nada, né? Disse lá que estão aplicando desconsideração da personalidade jurídica, né? Mas cadê o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, né? Cadê o abuso da personalidade jurídica caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial nos moldes do artigo 50 do Código Civil? Não tem, né? Mesmo no direito do consumidor, nos modos do artigo 28, como nós vamos ver mais para frente, ou no direito ambiental, nos modos do artigo 4º da Lei de Crimes Ambientais. Não tem critério, né? Mas vai se atingir em razão da natureza do crédito. Por quê? Porque é diferenciado, ok? Não precisa desconsiderar a personalidade jurídica. A desconsideração da personalidade jurídica fica relegada, então, para situações excepcionais onde não há ato ilícito e onde os critérios, ou os créditos, não são privilegiados como aqueles que eu acabei de mencionar, ok? Vamos tratar agora, então, sobre a responsabilidade subjetiva dos sócios ou administradores pelas obrigações da pessoa jurídica da sociedade, que é justamente quando esses sócios ou administradores praticam atos ilícitos em nome desta, certo? Mas, primeiro nós temos que explicar por que essa denominação de responsabilidade subjetiva. É porque nesta modalidade de responsabilidade pessoal de sócios ou administradores há a necessidade da comprovação de atos ilícitos praticados pelos sócios ou administradores, né? Diferente da responsabilização objetiva, que vamos tratar já a seguir, onde não há necessidade de comprovação de nada, apenas da natureza ou da qualidade do crédito daquele credor, né? Que é um crédito privilegiado. Mas primeiro nós temos que verificar o seguinte: essa modalidade de responsabilidade subjetiva, ela deve se diferenciar da desconsideração da personalidade jurídica. Por quê? Porque é uma regra básica de todo o direito privado. Ora, quem por ato ilícito, por prática de ato ilícito, acaba causando prejuízo a outrem, tem que fazer o quê? Tem que indenizar, é obrigado a indenizar
com base na regra estabelecida no artigo 927 do nosso Código Civil, ok? Agora, no que diz respeito especificamente a sócios ou administradores, nós encontramos essa regra tanto no artigo 1080 do Código Civil, no artigo 158, inciso 2 da Lei das Sociedades por Ações, a Lei 6.404 de 76, que regula a sociedade anônima e a comandita por ações, além do artigo 135 do Código Tributário Nacional. Ora, essas regras dizem respeito a quê? A responsabilização de sócios ou administradores quando estes praticarem atos ilícitos. E não há que se confundir com desconsideração da personalidade jurídica. Ora, se atos ilícitos praticados por sócios ou administradores em nome da sociedade fossem em desconsideração da personalidade jurídica, como explicar então que a desconsideração da personalidade jurídica no Código Civil especificamente está no artigo 50, né? E nós tendo no artigo 1080 do mesmo diploma legal, do mesmo Código Civil, da mesma Lei 10.406 de 2002, lá no artigo 1080, especificamente quando os sócios ou administradores da sociedade limitada praticarem atos ilícitos. Ora, se ato ilícito fosse a mesma coisa, estaria lá no artigo 1050, como nós vamos ver, erroneamente sim, agora está em razão da alteração da Lei da Liberdade Econômica que fez incluir atos ilícitos no artigo 50 do Código Civil, mas isso a partir do ano passado, 2019, mas isso nós vamos deixar para tratar mais para frente, ok? O artigo 158, inciso 2, fala a mesma coisa para as sociedades anônimas, e o 135 do Código Tributário Nacional não é desconsideração, é apenas responsabilização pessoal quando os sócios ou administradores praticarem, devedores de tributos, praticarem atos ilícitos em nome da sociedade. Então, nesses casos, não há necessidade de desconsiderar a personalidade jurídica. Por quê? Porque o sócio não está, ou o administrador não está amparado pelo anteparo protetor da pessoa jurídica. Na desconsideração, como nós vamos ver, só se aplicará a desconsideração quando o sócio administrador estiver albergado, né, pelo escudo protetor da pessoa jurídica da sociedade. Certo? Respeito da responsabilidade objetiva de sócios ou administradores, ok? Essa responsabilidade objetiva, como já pode ter começado a ficar claro, né, no que nós comentamos até agora, ela é aquela que difere da subjetiva. Por quê? Porque na subjetiva tem que se provar. Provar o quê? O ato ilícito praticado por sócio ou administrador em nome da sociedade. Já na responsabilidade objetiva tem que provar o quê? Nada. Apenas a natureza do crédito, de um crédito privilegiado. Privilegiado por quê? Porque a própria Constituição da República, lá no artigo 170, né, relacionou esses créditos. Seja lá no próprio caput do artigo 170, na valorização do trabalho humano, né, que diz respeito aos créditos trabalhistas, ao privilégio dos créditos trabalhistas, seja nos incisos do artigo 170, como é o caso dos créditos consumeristas decorrentes do direito do consumidor ou ambientais decorrentes do direito ambiental, que estão relacionados lá no artigo 170. Então não tem que provar nada, apenas a natureza do crédito. Significa que em relação àqueles créditos, a responsabilidade limitada dos sócios pelas obrigações da sociedade não é imputável a esses créditos. Então o credor trabalhista, por exemplo, o crédito trabalhista se torna imune à responsabilidade ilimitada. E uma vez não satisfazendo seus créditos no patrimônio da pessoa jurídica da sociedade devedora desse crédito, no caso trabalhista, os credores trabalhistas sim poderão superar a autonomia patrimonial independentemente da responsabilidade limitada e atingir o patrimônio dos sócios por essas obrigações. Ora, isso ocorre já em larga escala. Porém, não se pode chamar de desconsideração da personalidade jurídica, né, porque não satisfaz os critérios da desconsideração da personalidade jurídica, como nós iremos ver mais para frente, ok? Mas
É justo que isso ocorra, então é importante, conforme Ana Caroline Santos Seolim apresentou o seu critério, nós diferenciarmos, porque não atende ao critério da desconsideração, mas há necessidade de se seguir por esse caminho, de denominar de responsabilização pessoal, mas não subjetiva, porque não precisa provar nada. Daí a denominação de responsabilização objetiva. Então, o que são créditos negociais ou negociáveis? São aqueles em que há uma equidade entre credor e devedor, ok? E em razão dessa equidade entre credor e o devedor, o credor ele pode pedir garantias ao seu devedor, ok? Geralmente essas são relações civis ou empresariais. Por exemplo, nas relações civis, o credor pode pedir ao seu devedor garantias, tais como garantias reais, né? Hipotecas, vai apresentar algum bem em garantia, ok? Certo? Ele pode pedir fiança de um terceiro, ou seja, se aquele devedor não pagar, o terceiro vai pagar, certo? Ou também, se for relações empresariais, o credor ele pode se garantir de um eventual inadimplemento, aumentando seus preços, aumentando seus juros. Todavia, no que diz respeito aos credores não negociais, de créditos não negociáveis, não há essa disponibilidade. Imaginemos nós um credor trabalhista, pedindo garantias para o seu empregador, pedindo fiança. Não, só vai a pessoa jurídica, a empregadora, ele pede fiança do diretor da empresa, né, com outorga uxória, né, concordância da esposa dele, pedir bens em garantia caso ele não pague o salário, né, o credor consumerista da mesma forma, ambiental nem se fala. Então, em razão desta situação, é que esses créditos são privilegiados e não há necessidade de desconsiderar a personalidade jurídica.